Então nós vamos aí prosseguir e começar a falar sobre Abacuque. Abacuque, o profeta pregador, né? Tanto como um profeta que pregava, anunciava a palavra divina, mas ele era um pregador porque ele falou a partir do seu momento de luta e de dor. E para entender o livro de Abacuque, é necessário a gente descobrir que esse profeta pouco conhecido, ele foi profeta em Judá no século VII a.C., no final do século VII a.C., quando a realidade internacional era muito complicada naqueles dias. Abacuque significa abraço, então antes de ir embora você pode dar um abacuque no seu irmão hoje, com bastante tranquilidade. E a gente procurando e lendo a Bíblia em diversos lugares, você não encontra mais informações sobre Abacuque, não tem. Existem informações apócrifas que dizem que Abacuque foi levado pelo anjo, segurando pelos cabelos, mas a informação apócrifa, como eu disse, ela é apócrifa. Então, a gente não tem nada realmente objetivo sobre ele. Nós vamos encontrar uma anotação, esse pequeno livro que tem apenas 3 capítulos, no final, capítulo 3, versículo 19, quando Abacuque está terminando o que é chamado o Salmo de Abacuque, há uma indicação na nota que vai sugerir que ele liderava a adoração no templo e possivelmente seria um profeta cultico, ou seja, um profeta levita, alguém que estava atuando na adoração do templo de Jerusalém antes que ele viesse a ser destruído. Olhando para o livro de Abacuque, nós vamos descobrir que ele vai ser escrito entre os anos 609 e 597 a.C. Os estudiosos, analisando detalhes e referências específicas do livro, eles estão muito seguros que essas são as datas. Por quê? Porque quando você estuda a história bíblica, você vai descobrir que o reino de Judá, que é o reino que dividiu em relação a unidade que existia, né, o reino do norte, o reino do sul, ele vai durar até o final do reinado do rei Josias, que termina no ano 609. Daí em diante, os babilônios começam a dominar toda a situação, e Abacuque deve ter escrito os seus primeiros textos, oráculos, a partir desse momento, dessa circunstância, e ele vai até 597, quando começa o último reinado do último rei de Judá, que é o rei Zedequias, que reinou de 597 até 586 a.C. E era um momento muito difícil da história, um período crítico, complicado, porque a nação de Judá tinha se afastado do grande avivamento e das mudanças e reformas que o rei Josias tinha feito por volta do ano 620. O pessoal estava até razoavelmente alinhado com a vontade de Deus, mas eles começaram de novo a se distanciar daquilo que Deus tinha revelado, e assim a coisa ficou complicada. Então, no meio desse povo de Deus, dessa nação de Judá, que conhecia a palavra, começou a imperar o quê? A violência, a opressão sobre os mais desfavorecidos, e o sistema legal já não funcionava de jeito nenhum. Então, qualquer semelhança não pode ser mera coincidência. Você acha que somente nós temos problemas, né? Uma das coisas importantes da Bíblia é que ela vai exatamente tratar de problemas que fazem parte da nossa realidade, inclusive nos dias de hoje. E se os problemas internos fossem, assim, os piores possíveis, externamente a coisa estava muito complicada. Por quê? Os babilônios estavam crescendo, estavam cada vez mais fortes, já tinham derrotado a Síria, tinham conquistado Nínive no ano 612 a.C. e continuaram na sua marcha feroz e conquistadora, e derrotaram também a última potência da região, que era o Egito. Era um poder avassalador que ninguém podia conter. E assim, a ameaça desses babilônios chegarem e destruírem Judá era cada vez maior. E é nesse momento em que Deus vai mexer com a vida de Abacuque para que ele venha trazer a palavra de Deus nesse momento de crise acentuada no reino de Judá. Interessante que nós mencionamos aí o último momento favorável, o último momento positivo que vai acontecer
com a morte do rei Josias. O rei Josias resolve entrar no meio de uma guerra, de uma batalha que aconteceu lá no lugar onde fica o famoso Vale do Armagedon, que é o Vale de Meguido, que fica na parte centro-norte de Israel. Ele foi lá nessa batalha entre babilônios e egípcios e acabou tentando apoiar ali a luta que acontecia entre os egípcios com o faraó Neco e os babilônios, acabou morrendo, e aí foi o último momento em que Judá teve alguma possibilidade de fazer alguma coisa de maneira construtiva e que pudesse levar a nação adiante. É interessante que Abacuque faz parte daqueles que são chamados os profetas. E olha que coisa interessante. Às vezes a gente fica chateado, a gente fica desesperado, porque as estruturas se corrompem. A gente vê, por exemplo, que certas situações que a organização humana desenvolveu para o benefício de todos acabam entrando em crise acentuada. Essa é a discussão que nós temos nos dias de hoje no Brasil e no mundo com a questão do quadro político, com os seus aspectos favoráveis e desfavoráveis. Mas é interessante a gente observar que o que a Bíblia vai mostrar? Que o quadro político de Israel e de Judá entram em crise e são bastante atingidos pela falta de ética, por uma série de situações negativas e problemáticas. E ao mesmo tempo em que o governo se corrompe, nos tempos bíblicos, também a religião institucionalizada se corrompe. Então se esperava muito de quem? Dos sacerdotes. Sacerdotes que foram instituídos por Deus desde os tempos lá do livro de Êxodo e Levítico. Se você for ler o livro de Êxodo, vai ver até os detalhes das roupas do sacerdote, Levítico capítulo 28, por exemplo, todo o detalhamento. Não existia no tabernáculo e na construção original da relação religiosa com Deus nenhuma referência a profetas. Olha que coisa interessante. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, né? É o texto que passa para a nossa lição. Olha que coisa interessante, a gente vê que Deus, se o governo, as instituições políticas se corrompem, e se a instituição religiosa se corrompe, Deus levanta os seus profetas. Esses profetas são show de bola. Era um pessoal que não queria fazer aquilo. Você vai ver o Amós, ele diz assim, olha, meu negócio era cuidar de gado, eu entendi, era de plantação, de figo silvestre, e Deus me chamou dessa situação para trazer a sua palavra. Esses profetas sofreram, esses profetas foram convocados somente por Deus, a maior parte deles não fazia parte do sistema, e eles bateram de frente com toda a situação de decadência e de fragilização da vida política, social e religiosa do Israel antigo. Então vale a pena ver, por exemplo, Amós e Oséias, os grandes profetas do 8º século, que falaram em Israel, e Isaías e Miqueias, do Reino do Sul, que falaram em Judá. E no século VII, depois que o Reino do Norte é destruído pelos assírios no século VIII, nós vamos ter o famoso profeta Jeremias e os 3 amigos próximos aqui, Naum, Abacuque e Sofonias, que são certamente a sua leitura predileta que você fez nos últimos meses, né? Vou até tomar um copo d'água depois dessa aqui. E finalmente Ezequiel, que é o profeta do exílio, o profeta quando o povo vai estar lá na Babilônia. Abacuque se torna um livro tão interessante, tão valioso, que você sabe que o versículo mais importante, teologicamente, que diz respeito à salvação no Novo Testamento é tirado de Abacuque. O justo viverá pela fé, Abacuque 2,4. Então Abacuque tem tanto valor que na época que o grupo a que se reunia em Qumran, a famosa comunidade Yahad, se reunia ali, eles fizeram questão de estudar detalhadamente o profeta Abacuque, ao ponto de escrever um comentário sobre esse profeta, porque eles estavam, imagine só, aguardando o fim do mundo, e as palavras de Abacuque inspiravam esses homens a tentarem viver uma vida piedosa no meio de uma sociedade corrompida. E aí, nós olhando para os 3 pequenos capítulos de Abacuque, o que acontece? O livro mostra inicialmente, nos 4 primeiros versículos, um questionamento de Abacuque. Abacuque começa a apresentar a sua situação de crítica diante das circunstâncias que ele está presenciando. Depois, Deus manda uma resposta sobre o que Abacuque anda perguntando para ele.
Aí Abacuque, em vez de melhorar, fica mais complicado ainda. Ele tem uma crise mais acentuada que vai aí pelo final do capítulo 1, chegando no começo do capítulo 2, e Deus dá a sua resposta mais comprida, mais detalhada, mais específica no capítulo 2. E no capítulo 3, Abacuque tem um salmo de adoração e de glorificação a Deus em função da sua esperança diante de Deus. E o que o começo de Abacuque vai apresentar para a gente? O que os primeiros versículos nos dizem? Diz o texto o seguinte: advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? E o texto prossegue: por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Não sei se você já viu isso em algum lugar. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Quando a gente lê o que está acontecendo, para a gente entender direitinho, a gente tem que tentar entrar na cabeça do Abacuque e das pessoas que viviam no ambiente dele naquele tempo na sociedade de Judá. Pensa bem, vamos acompanhar comigo aqui o que acontecia. Esse povo, nessa época, cresceu estudando e conhecendo a Bíblia. E o que a Bíblia falava? Falava do grande Deus que libertou o povo do Egito e que tirou esse povo e eles atravessaram o deserto do Sinai, e Deus os conduziu e os levou para a terra prometida, e eles herdaram a terra prometida, e Deus dividiu a terra entre as 12 tribos de Israel, fora os levitas que tinham uma dedicação cultica exclusiva no meio desse povo. Então eles lembravam de tudo isso, sabiam, tinham aprendido isso, né? A Bíblia dizia que os pais tinham a responsabilidade de dizer isso para os seus filhos. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. E assim eles contavam, explicavam tudo. E aí eles sabiam que tinha acontecido o quê? Deus libertou, o povo recebeu a terra por herança, o povo habitou. E na época da grande vitória, na época gloriosa da ação de Deus na história, o povo teve um momento áureo na época da monarquia de Davi e Salomão. Dá uma olhada, essa parte verde do mapa que você pode contemplar é basicamente o tamanho do Estado de Israel hoje. E essa outra área mais clara é o tamanho de Israel na época de Davi. Você pode ver que o tamanho aí é algo 5 vezes maior do que nós temos aí na área que Israel ocupa hoje. Havia territórios que hoje estão no Líbano, na Jordânia, no Iraque, no Egito, na Síria, que faziam parte dessa época de expansão, quando Davi venceu e conquistou os arameus, os antigos sírios, os moabitas, os edomitas, os amonitas, e também venceu os inimigos mais difíceis e complicados, considerados invencíveis, que eram os filisteus. E acontece que Deus se agradou de Davi, que era o homem segundo o seu coração, que entendia como é que Deus lida com a gente, com o seu amor, com a sua graça, de tal maneira que Deus um dia chega para Davi: Davi, eu vou fazer com que você seja um rei de um reino que durará para sempre. Não vai faltar descendente no seu trono. Agora você imagina o Abacuque, os colegas dele, eles ali conversando, né? E os amigos falando: peraí, o que aconteceu? O que houve? A época da vitória de Deus não acontece mais, o tempo de Davi e Salomão se foi. Depois do reinado de Salomão, o reino encolhe, volta a ser aí menos de 1/3 do que ele era. Ele divide em 2 partes, o reino do norte e o reino do sul. Tinha 12 tribos, 10 entram em apostasia, se afastam de Deus completamente. Eles tiveram 20 reis, 5 dinastias, que geralmente trocavam de rei por meio de assassinato. E você acha que você tem problema. E no reino de Judá, nós temos alguns poucos bons reis, mas a coisa muito complicada, uma minoria. Na verdade, a tribo de Judá, com o pequeno Benjamim, permanece
alinhada em relação a Deus, e agora está chegando a notícia que a situação vai entrar em crise cada vez maior. Toda a área externa se torna de reinos independentes, reinos que já não estão sob o domínio davídico, e o reino dividido está entrando em colapso. Então você imagina a cabeça dessas pessoas pensando, peraí, é como se hoje nós, na Igreja de Cristo, ouvíssemos falar que todo o empreendimento da fé cristã estivesse a ponto de ser destruído e abalado. É como se a gente imaginasse que no futuro próximo não fosse sobrar absolutamente nada, porque tudo aquilo que existia se foi, diminuiu, dividiu, ficou a menor parte, que se apostatou em grande parte, o julgamento chega e os babilônios estão chegando, e eles sabiam com temor como a coisa era complicada, porque o reino do norte, da grande capital, Samaria, fora finalmente destruída pelos assírios no 8º século e não tinha sobrado absolutamente nada. Alguns deles acabaram fugindo para outros lugares, outros se misturaram com povos estrangeiros, e uma parte considerável desceu para o Reino do Sul para buscar refúgio, saíram dali como refugiados de guerra nesse momento tão complicado. Aí nós vamos então entender como é que está a cabeça do Abacuque diante dessa circunstância. Ele vendo esse cenário, a pergunta é: como é que a gente entende o jeito de Deus agir quando tudo parece a pior realidade possível? Ele vai discutir aquilo que a gente chama do problema da justiça e da bondade de Deus em face da realidade do mal e do sofrimento. Existe uma disciplina de estudo, chamado Teodiceia, que significa como é que a gente pode confirmar que Deus permanece bondoso e ao mesmo tempo todo-poderoso diante da realidade que a maldade corre solta no mundo e que o sofrimento injustificado é uma realidade. Algumas pessoas fizeram coisas muito estranhas. Alguns fazem, por exemplo, um caminho de negação da maldade. Não, isso é sofrimento, isso é uma coisa psicológica, é a pessoa que cria o sofrimento na cabeça. Isso aí é complicado, porque a gente sabe o que significa sofrimento real. Tem outros que dizem, bom, se existe sofrimento e dor, então é sinal de que Deus não existe. Ou se ele existir, ele não é tão bondoso como a gente imaginava. Ou se ele é bondoso, talvez ele não tenha tanto poder assim. A Bíblia vai mostrar como Deus é bondoso e ele é poderoso, apesar do sofrimento não compreendido e apesar da maldade que existe no mundo. O profeta, então, diante disso, começa questionando essa injustiça que está acontecendo em Judá e invoca a ação de Deus por meio de perguntas importantes. Então preste atenção, olha que coisa interessante. Abacuque começa a dizer para nós a advertência revelada ao profeta Abacuque. Em algumas outras traduções da Bíblia, você lê, está escrito peso que cai, que está sobre o profeta Abacuque. Porque literalmente a palavra que pode significar profecia, oráculo, tem esse sentido de peso. E uma palavra que vem de força, com força da parte de Deus, e que pesa sobre o profeta e é trazida para o nosso conhecimento e a nossa reflexão. Mas o interessante, o diferente, uma coisa absolutamente inesperada, que quando você lê a sequência do livro de Abacuque e procura a profecia revelada por Deus, não tem nada. Não tem profecia. Dá uma olhada. Interessante, né? Quando você pega qualquer livro profético, ele quase sempre começa, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, e veio a palavra do Senhor a Amós, de Tecoa. Sempre a palavra aparece assim com a introdução e diz, ouçam, ó povo de Israel. Quando você lê Abacuque, não tem. Abacuque fala que foi dado uma palavra, um peso, um oráculo da parte de Deus. E quando a gente vai procurar onde é que está a profecia, o que a gente escuta? O grito de Abacuque. E o grito de Abacuque é muito interessante, porque é o que ele faz. Ele não era muito evangélico. Ele não sabia como é que as pessoas deviam se comportar. Então ele faz algumas coisas que a gente nem poderia imaginar. Ele diz, até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Abacuque começa a sentir um incômodo, uma dor, uma revolta, um aborrecimento,
por causa da situação do povo de Deus em Judá. Ele vai ficando indignado e revoltado com isso. E aí ele fica pensando, peraí, Deus é o Senhor, Deus é poderoso, a situação é assim. Será que Deus não é capaz, não pode fazer nada por essa situação? E ele vai ter uma santa revolta. Você sabe que tem revolta que não é muito santa, não. A Bíblia critica um negócio que é tradicionalmente chamado de murmuração. É a pessoa indignada, revoltada, perdida nos seus próprios erros, que desenvolve um aborrecimento para com Deus e a vida e tenta responsabilizar a Deus pelos problemas da sua vida e dos outros. Diferentemente desse tipo de atitude, a postura de Abacuque é a postura de quem joga o jogo da verdade e fala as coisas do jeito que elas são. Porque como é que a gente faz quando a dor atinge o nosso coração? Quando a injustiça, quando o incômodo diante da realidade à nossa volta, qual é a nossa atitude geralmente? A maior parte das pessoas hoje pratica a famosa teologia do avestruz. A gente põe a cabeça dentro da areia, faz de conta que não está acontecendo nada e fica tranquilo, e fica calminho, sossegado. Existe um processo perigoso, processo que domina grande parte das igrejas de hoje, que é um processo de alienação em relação aos grandes problemas do mundo, onde a pessoa simplesmente não quer saber de nada, né? Ele vai à igreja para ele ficar feliz, para viver sorrindo, ter um rosto lindo, é preciso andar com Jesus. Então ele vem na IBNU. Quem que prega hoje? É o Jonas Madureira? É o Saião? Se não for, eu não vou. Né? O que tem hoje? O que tem na classinha? Tem uma coisa legal, boa para a gente fazer com as... então eu não quero. Mas onde é que é a viagem missionária? É no Hilton Hotel? Então eu estou me apresentando para ir. Mas se a viagem for meio complicada, vamos orar para que Deus abençoe. Né? Então, essa relação de comodidade, de tranquilidade, é uma postura que muita gente tem diante dos problemas do mundo. Por isso a pessoa pode fugir pelo campeonato de futebol, pelo videogame, pelo Netflix, pelo diversas maneiras de se alienar da realidade. Não permitir que ele sinta a dor desse mundo. A outra maneira de lidar com isso é talvez mais complicada. É a pessoa que sente esse problema e tenta revoltadamente buscar culpados e jogar a responsabilidade sobre todos. Eu conheço gente que a vida toda teve problemas e sempre tenta achar que a culpa é do seu primo, do seu tio, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua geração. Né? Então, muitos brasileiros, por exemplo, né, poderiam tomar grandes atitudes para mudar a sua vida. Não, mas é porque nós tivemos uma colonização portuguesa, então nós eternamente teremos problemas aqui. É mesmo? Quem foi que disse? Né? Então, atitude é uma atitude complicada de jogar a responsabilidade sobre os outros. Tem gente que é pior, que a pessoa entra num processo de autocomiseração e toda a dor é porque eu sou assim mesmo, é porque eu não presto, eu sou a pior pessoa do mundo. Né? Quem é que vai me jogar dentro do mar? Né? Chame os marinheiros de Jonas, quem sabe eles não estejam trabalhando e me joguem lá para o peixe me pegar. E a pessoa tem a atitude errada. O que a Bíblia mostra para a gente? Que é interessante, no lugar da palavra de Deus em Abacuque, surge a dor, o conflito que atinge o coração do profeta. No lugar onde literariamente se espera a revelação divina, tem o grito do profeta. E o grito do profeta é sério. Ele abre o coração de toda sinceridade diante de Deus. Deus, até quando eu vou gritar diante do Senhor, pedindo ajuda? E o Senhor parece que não está ouvindo. O Senhor foi passear em Júpiter. Deus, até quando eu vou gritar a Ti? Violência, sem que o Senhor faça nada, o Senhor traga salvação. A expressão, se a gente for entender melhor, até quando gritarei a Ti violência, o sentido é denunciarei a Ti a violência, sem que Tu intervenhas, sem que o Senhor faça alguma coisa. Você percebe que o exercício da sinceridade, da legitimidade que você encontra na Bíblia, em muitos salmos e nos profetas, é muito diferente dessa atitude letárgica e irresponsável de pessoas supostamente espirituais, que não têm nenhuma sensibilidade para o sofrimento e a desgraça humana. Abacuque não reage assim. Deus age de tal forma para que esse incômodo nos leve a um processo de uma luta com ele. Interessante.
Quando Deus chama Jacó, Deus luta com Jacó. Jacó vai ser Israel depois dessa luta. Deus convida pessoas que entrem numa espécie de santa batalha com ele, a partir de um coração que de fato é legítimo e sincero, a maneira como as coisas acontecem. E por isso vai ser interessante, porque esse grande problema que a gente discute tanto, e que os alunos, os estudantes, as pessoas vão vir o tempo todo, Abacuque vai dar um tratamento nesse assunto muito interessante, que é o famoso problema do mal. Se Deus é onipotente, Ele é amor, como é que o mal pode existir? Como é que é possível? Esse é o maior desafio que o pensamento bíblico, o pensamento cristão enfrentou através da história, tratando do assunto que a gente vai discutir quando estudarmos Abacuque todo durante aí os próximos meses, quando a gente sabe que o mal físico, que é o sofrimento e a dor, e o mal moral, que é o pecado, e como a Bíblia vai mostrar para a gente como é que a gente deve agir diante do fato de que existe esperança, porque Deus é bom e absolutamente poderoso. E a gente prosseguindo mais adiante, quando Abacuque percebe toda essa situação de fragilidade, de decadência, de erro dentro de Judá, e ele começa a perceber o cenário, ele vai reclamar diante de Deus de uma maneira muito interessante. Ele diz: Deus, o Senhor poderia pelo menos ter aliviado a minha barra. O Senhor poderia ter me deixado mais feliz. O Senhor poderia ter me deixado mais contente. Porque, olha a frase direta: me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade. Por que que o Senhor Deus não me deixa quieto? Por que que o Senhor não sossega, não para de me incomodar? Então preste atenção, o caminho da palavra divina e do agir de Deus na história passa em muitos momentos na Escritura Sagrada por um incômodo terrível da parte de Deus no nosso coração. Aquilo que você pode achar que é um problema, aquilo que você pode tentar jogar a culpa nos outros, aquilo que você acha que é problema às vezes seu, aquilo que você vai dizer, não, isso aqui deve ser o diabo, muitas vezes são as circunstâncias preparadas por Deus para que a gente entre no alinhamento com Deus para fazer diferença no seu reino. Porque a nossa sociedade, aí mais ou menos refém dessa atitude superficial, ela quer o Dorflex de Cristo, o analgésico de Jesus, o AS da fé, onde a pessoa experimenta uma relação com Deus, onde ele simplesmente quer estar psicologicamente calminho. Não é o caso da palavra de Deus, principalmente nos profetas e mais ainda no livro de Abacuque. Aí ele começa a dizer: Deus, a destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Essas palavras, se você observar bem, são palavras que falam de grandes problemas de conflitos sociais. Luta, conflito, são palavras técnicas do vocabulário jurídico da época. Violência, gente se aproveitando dos outros, gente fazendo maldade, explorando todo tipo de atitude complicada, ao ponto do Abacuque ficar tão revoltado, tão indignado, porque ele diz: por isso a lei se enfraquece. Quando você ouve a palavra lei, você ouve assim de boa, mas ainda bem que você está sentado, a gente vai conversar sobre o assunto. A lei, ela tem dois sentidos fundamentais. A palavra Torá, em primeiro lugar, ela significa a revelação da vontade de Deus. É a lei revelada para o povo de Deus sobre qual que é a vontade de Deus. É como se Abacuque estivesse dizendo assim: por isso a Bíblia não vale mais nada, porque o pessoal não está nem aí. E essa lei, essa Torá, ela também indicava os caminhos pelos quais as pessoas deviam se comportar dentro da sociedade de Judá. Tanto é que em Israel tinha um dispositivo muito interessante, que é o único lugar do mundo antigo onde o rei não podia ter poder totalmente absoluto, porque havia lei para o rei. O rei não multiplicará para si cavalos, o rei tinha que respeitar uma constituição que era a Torá. Então, nesse sentido, o que acontece? Abacuque está dizendo: Deus, eu estou tão revoltado, eu estou tão indignado, que eu estou olhando para o teu povo, eu estou olhando para essa sociedade de Judá, para o que restou daquela história tão linda que eu aprendi desde pequeno, e sabe que eu estou percebendo que a Bíblia não vale mais nada, e que
a lei não funciona. Que nada funciona no meio desse lugar de Judá. Por isso ele mostra a dor do seu coração, diz que a justiça nunca prevalece, e como a bagunça está feita, o circo está armado, os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Abacuque fica indignado e mostra a sua dor e pergunta: Deus, por que o Senhor me faz presenciar injustiça e sofrimento? Uma tradução um pouco mais ampla. Porque apenas o Senhor olha, enquanto diante de mim há somente opressão e violência, enquanto há litígios e conflitos. A gente vai entender no final o que esse capítulo inicial, esses primeiros textos de Abacuque querem dizer para a gente. Quando a gente quer ouvir a palavra de Deus, o que a gente quer ouvir e por que a gente quer ouvir? A gente quer ouvir da parte de Deus, geralmente, algum tipo de mandamento simples. Alguns estudiosos fizeram um levantamento dizendo que a maior parte das comunidades religiosas ficam muito contentes se derem para elas 5, 6 atitudes que elas devem fazer para que elas se sintam bem religiosamente. Quem que é o crente? Ele não bebe, não fuma, não joga, não mata, não rouba, não usa droga, está bom demais. Ele não faz um monte de coisa errada. É uma espiritualidade tetraplégica. A pessoa não faz um monte de coisa, está bom demais. A atitude de muita gente é esperar que Deus nos diga a sua palavra para que a gente tenha muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Deus quer a sua vida melhor, cada vez mais. A sua poupança rende mais que a dos outros. E a Bíblia vai colocar para a gente: você sabe quando é que Deus começa a falar de verdade? Você sabe qual é o método que às vezes Deus usa quando a crise é total dentro do povo de Deus? E quando a crise é total lá fora e somem as perspectivas, as expectativas positivas, a esperança, Deus começa a incomodar o coração de muita gente. Então a nossa oração hoje é que Deus tire a sua paz, incomode a sua vida, prejudique a sua estabilidade, bagunce a sua zona de conforto, leve você a fugir de uma alienação irresponsável e anticristã perante a vida e que você sinta a dor do mundo. Sinta a realidade terrível. Eu acho tão assustador como algumas pessoas criticam a igreja de Deus como se eles não fizessem parte dela. Como se eles fossem assim de uma dimensão, né? Lá de cima olhando para os meros perversos. Os profetas choravam porque o povo de Deus era o povo da história que Deus tinha construído. Eles sentiam a dor, sentiam a dificuldade. A pergunta para a gente é: qual é a relação que a gente tem tido com o santo incômodo que Deus já trouxe para a minha vida? Você apagou? Você saiu fora? Você é um mero contemplador? Você conseguiu? Lembra aquilo que mexeu com você? Que você falou: agora vai, eu quero fazer parte de um projeto que faça diferença? E você conseguiu lá tomar os seus narcóticos da fé, conseguiu jogar lá um monte de coisa em cima, atirou bastante cinza sobre a brasa viva e não permitiu que a vontade de Deus se revelasse através do incômodo que atinge a nossa vida. Que nós sejamos incomodados, que a gente lute com Deus e que Deus faça com que a nossa vida seja um canal de bênção para o seu povo e para um mundo em crise, um mundo terrível. E vocês nem fazem ideia, nem podem imaginar que esse profeta que surge, né, aí a dor, aí começa a palavra divina, você nem faz ideia qual é a resposta de Deus. O que Deus vai responder? Você pensa que Deus, como é que é? Para baixo todo santo ajuda, né? Deus vai ajudar o Abacuque. Fala: Abacuque, você está nervoso? Vamos tomar um café ali, a gente conversa. Você nem faz ideia qual é a resposta de Deus para o Abacuque. Então vamos dar uma olhadinha, né, no que encontramos. Vemos que começamos a estudar Abacuque no começo, nos 4 primeiros versículos, quando Abacuque apresenta o seu questionamento a Deus. Esse questionamento é interessante porque você espera o quê? No começo de um livro profético, uma palavra revelada
da parte de Deus para o profeta. E, surpreendentemente, no lugar onde a estrutura literária espera isso, Abacuque apresenta a sua queixa, a sua reclamação, a sua consternação, porque ele tem uma compreensão sobre Deus e ele tem a percepção da realidade. Essas duas coisas não estão batendo. Isso provoca uma crise pessoal. Essa crise pessoal ela é externada e Abacuque apresenta a sua queixa, a sua reclamação, o seu questionamento, as suas perguntas a Deus. E agora vem a segunda parte, que envolve aí o versículo 5 até o versículo 11, para ver o que Deus responde. Diante dessa atitude aparentemente assim, muito pouco educada de Abacuque, a sua ousadia de questionar Deus, não só questionar, mas dizer para Deus por que é que o Senhor me faz ver a injustiça. Não só o Senhor não está resolvendo, como ainda me faz sofrer diante dessa situação. Então vamos ver, vamos nos lembrar o que é que está acontecendo. Está acontecendo simplesmente o fim do mundo. Você acha que você tem problema, você acha que nós estamos num mundo em crise e você nunca viu nada. No tempo de Abacuque significa o fim de tudo. Significa o fim da nação, significa o fim de Jerusalém, significa o fim do templo do Senhor, quando os babilônios estão aí dominando o mundo antigo, no final do 7º século a.C., nós vamos encontrar esse momento tão difícil da história, que não só representa essa destruição política e nacional de Judá, mas significa uma crise teológica sem precedentes. Porque se isso vai acontecer, quer dizer que as promessas de Deus, elas estão absolutamente falidas na mente de Abacuque. Quer dizer que a ideia de que Deus vai, de fato, trazer um reino que não terá fim na casa de Davi, quer dizer que aquele cuidado que Deus disse ter, desde Abraão, de Isaac, de Jacó, quando ele faz tudo em favor do povo, como é que ficam essas coisas? Então, a situação fica bem difícil de entender. Para a gente olhar isso bem claramente dentro da história, vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Nós temos aí uma coisa que ajuda a gente a entender. Antes, o Reino do Norte foi destruído pelos assírios em 722. Esse reino que tinha sido dividido em 931, o reino durou só 200 anos, o reino de Israel, enquanto Judá agora começa a sofrer essa ameaça. Os assírios são destruídos e vencidos pelos babilônios quando eles conquistam Nínive no ano 612 a.C. E começa o grande sofrimento. Acontece a primeira deportação de Judá em 605, né? Um pouquinho antes, o Egito é destruído pelo poder babilônico no ano 609, é conquistado. Nós temos os últimos reis de Judá e é nessa época, entre o primeiro momento quando muitos vão ser aprisionados e enviados como escravos, como cativos para a Babilônia, e o segundo momento, entre o ano 605 e 597, que Abacuque vai trazer a sua mensagem. Abacuque é da mesma época de Jeremias, um pouquinho antes, mas pega também o começo do ministério de Ezequiel, que é o profeta do exílio. Aqueles livros, né, que estão lá no final do Velho Testamento, que às vezes até as páginas estão meio coladas, que a gente não viu direito. Então isso é muito importante para entender a história bíblica e para entender depois o que vai acontecer no Novo Testamento. E aí nós temos, finalmente, o terceiro momento de sofrimento de Judá, quando o terceiro grupo de pessoas vai ser deportado em Jerusalém e o templo vão ser destruídos em 586 a.C., e até que depois a própria Babilônia vai ser finalmente destruída em 539 pelo novo império, que é o Império Persa. E esse período, né, de 70 anos de exílio, ele é contado desde 586, quando o templo é destruído, até quando o templo é reconstruído de novo, que é em 516. Por isso que se fala, na verdade o exílio é muito maior, mas o exílio representativo desse julgamento divino é contado dessa maneira. Então, quando a gente entende isso, e vê aí o último detalhe, né, que o povo começa a voltar em 538, com o primeiro grupo, junto com Zorobabel, a gente vai entender esse cenário e a situação difícil que está envolvida com a época de Abacuque. Por que isso é tão importante? Porque a gente lê a Bíblia, às vezes, de maneira irresponsável, né? Abre um versículo lá e lê, e olha que isso aqui é interessante, eu achei bonito.
Mas se você não entender quem disse, por que disse, quando disse, em que situação, a sua compreensão é prejudicada. Assim como você estuda com seriedade medicina, arquitetura, história, direito, quando você estuda a Bíblia, tem que estudar direito, né? Ou seja, no sentido completo da coisa. Então vamos lá. O que está envolvido na cabeça de Abacuque? É uma situação complicada que mexe com todos nós. A grande discussão é: eu conheço uma verdade sobre Deus, eu conheço uma palavra a respeito de Deus, que Ele é bondoso e que Ele é poderoso. O problema é o quê? A realidade à minha volta não sugere isso. Como é que eu faço? Como é que eu lido com isso? As pessoas religiosas fanáticas, diante desse conflito, elas mistificam tudo e praticam a teologia do avestruz. Você coloca a cabeça dentro da terra, começa a gritar e faz de conta que nada está acontecendo. O outro grupo de pessoas dizem: se a gente está sofrendo, Deus não pode existir. Então, essas pessoas se resignam, se submetem e se tornam reféns da experiência imediata e preferem negar todas as evidências sublimes sobre a realidade divina no mundo, tendo o seu sofrimento, a sua dor ou a dor do mundo como única referência de interpretação da realidade. Há outras pessoas que tentam viver esquizofrenicamente. São os malucos de Cristo. Eles, de um lado, né, na segunda-feira, ele afirma o sofrimento humano. No domingo, ele afirma a realidade de Deus. Ele troca de marcha, né? Um dia é AM, outro dia é FM. Ele muda a sintonia. Então, você precisa ver com quem que você vai encontrar hoje, né? Quem deles está falando. Então, é uma situação complexa. Como é que a gente lida com isso? E esses textos bíblicos foram escritos de maneira tão especiais exatamente para lidar com essa questão tão complicada. Para a gente entender, vamos dar uma olhada como é que essa questão é tratada na Bíblia, de modo geral, e para a gente entender alguns aspectos interessantes. Primeira coisa importante é a gente fazer distinção e separação entre o que é chamado de mal físico, sofrimento, e mal moral, pecado. Por exemplo, se você abrir a Bíblia em Isaías 45:7, a Bíblia diz literalmente que Deus falou: eu crio o mal. Como assim? Mas Deus não é bondoso? Deus não é absolutamente cheio de graça e misericórdia? Que história é essa dele criar o mal? É claro que Deus não está dizendo eu crio o pecado. Ele está dizendo eu crio o sofrimento. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e as nuvens são os pós dos seus pés. O Senhor enviou o dilúvio. O Senhor trouxe julgamento sobre Israel, sobre o Judá, trouxe julgamento sobre as nações. Muitas vezes o sofrimento imposto às suas criaturas, aos homens, da parte de Deus, é enviado diretamente por Deus. Hoje o discurso antropocêntrico, que acha que Deus existe para fazer cosquinha na barriga das pessoas, acaba achando um absurdo Deus fazer qualquer pessoa sofrer, porque Ele deve explicações a nós. A Bíblia desconhece esse tipo de abordagem. Então, o que acontece? Nós vamos ter a ideia de que certas vezes a palavra mal significa dor, sofrimento, certas vezes ela significa pecado. Por exemplo, Deus não tem qualquer relação de responsabilidade com o pecado. Deus a ninguém tenta, e a ninguém pode e por ninguém pode ser tentado. A Bíblia é clara em dizer que Deus não é autor do pecado, Ele permite a liberdade dos seres criados para agirem em oposição a Ele, mas é importante fazer essa distinção para saber do que é que nós estamos falando. Agora, quando a gente pensa no sofrimento, quando a gente pensa no mal dessa maneira, que está sendo apresentado com bastante força em Abacuque está vendo o mal da sociedade, ou seja, o pecado e a maldade. Ele está vendo o sofrimento, esse mal físico que o povo vai receber com a invasão babilônica, e ele está num mal terrível de sofrimento por dentro, ao perceber o pecado de Judá e o sofrimento que eles vão receber. Como é que a Bíblia, nos livros do Antigo Testamento, na época de Abacuque, lidava com essa questão? O que eles entendiam? Entendiam o que geralmente a gente entende. Primeiro, que a razão por que as pessoas sofrem é com base na justiça retributiva de Deus. Por quê? Porque a aliança que Deus fez com Israel no Antigo Testamento, como é que ela funcionava? Você pode entender se você ler Deuteronômio capítulo 28. Se o povo fosse obediente, eles seriam abençoados.
bendito serás tu no campo, bendito serás na cidade, tudo irá bem com a tua vida, né? A tua mesa será farta, e assim por diante. E dizia, se você for desobediente à aliança, se você não ouvir a voz de Deus, uma série de sofrimento cairá sobre a sua vida. Então, maldito serás tu no campo, na cidade, da mesma maneira aparece lá no texto. Isso é o que geralmente a gente tem na cabeça. Não é assim que acontece? Quando alguém está muito mal, assim que você conhece, não sei não, viu? Aí nesse mato tem coelho. Deve ter algum sapo enterrado debaixo do quintal desse cara aí. Tem alguma coisa, porque ninguém passa por isso se ele não tiver aprontado. Será que é assim mesmo, né? Ou quando uma pessoa está muito bem, a gente fala, puxa, esse aí realmente é um servo do Senhor. Amém, irmãos? Amém, né? Mas será? Então, a primeira ideia é essa. O que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai tratar isso de uma maneira interessante, dizendo que essa realidade, ainda que ela seja fundamental, e no final das contas a gente vai ver que os salvos e os perdidos têm a ver com a sua relação de sintonia com Deus por meio da aliança, né? Isso é resolvido juridicamente em Cristo Jesus e por meio do perdão, quem rejeita e quem aceita, existe salvação, existe condenação, mas a Bíblia vai dizer que a realidade não é tão simples assim. Não podemos julgar as pessoas, aparentemente, pelo seu sofrimento ou pelo seu bem-estar. Por isso, nós vamos encontrar, né, no nosso pavê bíblico, né, com as suas várias camadas, a primeira camada é a camada da justiça retributiva. A segunda camada é diferente. Ela vai apresentar o problema. E daí? E quando o justo que obedeceu a Deus está mal? E quando o sujeito que é perverso parece ter tido uma vida muito boa, o que acontece? Nós vamos encontrar em vários salmos, vamos encontrar nos profetas a seguinte questão: Senhor, como é que pode ser isso? Já leu o Salmo 73? O Salmo 73 vai mostrar o salmista aborrecido com o que ele chama de prosperidade dos perversos. Por que é que o justo muitas vezes sofre, o pão dele cai com a manteiga virada para baixo em cima do tapete novo, e o sujeito que é injusto e perverso está cada vez melhor? Então ele vai discutir. Então o que o salmista vai mostrar e os profetas vão mostrar? Olha, pessoal, não é que Deus se tornou injusto, não é que Deus está jogando sujo, não é que Deus agora perdeu o seu poder e ele não pode mais fazer as coisas. A questão é que Deus está só anotando no caderninho. Vai chegar a hora que a justiça divina vai chegar. Deus, na sua paciência, sua longanimidade, como se diz tradicionalmente, ele está só fazendo anotações. Mas vai chegar uma hora que a justiça vai chegar. Por exemplo, o Salmo 73 é interessante, porque ele vai dizer, até que eu prestei atenção no fim dos ímpios. Quer dizer, parece que a pessoa está de boa, que ele vai ser de fato vencedor e que ele está na melhor situação, mas isso não é o caso. Aí, nós vamos ver uma outra situação que vai aparecer cada vez mais na história de Israel, nos profetas. Se a justiça não viesse logo, chegaria no futuro. Por isso, cada vez mais os profetas vão falar no dia do juízo de Deus. Quer dizer, justiça retributiva, justiça tarda, mas não falha, vocês esperem. E se por acaso isso não acontece, saiba que Deus tem o dia do acerto final. No dia que ele vai chegar, ele vai trazer, o Velho Testamento chama isso de o dia do Senhor. O dia do Senhor vai chegar, diz Amós. Vocês estão achando que vai ser assim mesmo? Vai chegar uma hora em que ele vem fazer o grande acerto de contas. E depois, no Novo Testamento, essa ideia vai ser mais nitidamente apresentada para a ideia de uma justiça definitiva naquilo que é chamado juízo final. Então é importante a gente entender isso para a gente conseguir, porque se você lê os textos bíblicos com atenção, quem não lê só para tirar dor de cabeça e lê com vontade de entender, ele vai perceber que certos textos parecem estar falando uma coisa um pouquinho diferente das outras. Essas coisas são complementares. Entendendo isso, a gente volta para o Abacuque, que o Abacuque foi formado na escola em que vocês estudaram, chamado Escola Bíblica da Justiça Retributiva.
Ele tinha certeza que Deus seria legal com Judá e Deus ia bater pesado nos babilônios. Quando a coisa, chegar, a gente vai ver que o negócio vai ser diferente. É só importante ressaltar que essa ideia do juízo chegando é um enfoque assim mais para frente que vai surgir na época dos profetas. Então vamos lá. Abacuque vai discutir esse problema da justiça e da bondade de Deus em face da realidade do sofrimento humano. Como nós vimos, ele começa questionando a injustiça em Judá, invoca a ação divina por meio de perguntas. Como resposta, Deus vai afirmar a coisa mais absurda que Abacuque esperaria ouvir, que ele vai enviar os babilônios como juízo sobre Judá. Aí você vê onde é que está a Babilônia, na região ali onde hoje é terra do Iraque, entre o rio Tigre e Eufrates. Os babilônios vêm e vão conquistar toda essa região que você está vendo no mapa e vão destruir Judá, e eles irão como cativos em grande quantidade para a Babilônia. E aí vamos então ver o que o texto bíblico vai falar sobre o assunto. Dá uma olhada. A resposta divina para Abacuque: olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. A gente ouve isso e pensa que é uma grande bênção, né? Quer dizer, o negócio, eu vou dar a notícia mais maluca que vocês poderiam imaginar que seria uma resposta. Porque o que você esperaria do profeta? Todo mundo estava com a certeza. É como se a gente ouvisse hoje o seguinte: pessoal, as igrejas de Deus no mundo entraram em tal atitude de afastamento de Deus e da sua verdade, que Deus resolveu convocar todos os feiticeiros do mundo para destruir as igrejas. E aí o profeta reclamasse a Deus e Deus dissesse: não se preocupe, estou enviando os feiticeiros. Eles irão destruir todas as igrejas, vão acabar com todos aqueles que creem em Deus e está tudo resolvido. É assim que isso soaria no ouvido de quem estava no contexto de Judá na época de Abacuque. Então Deus vai dizer: estou trazendo os babilônios, para a cabeça deles simplesmente os capetas do mundo, as piores pessoas, e ele faz questão de não só mencionar os babilônios, mas ainda descrever nação cruel, impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra. Quer dizer, além de anunciar a maldade, descreve para apoderar-se das moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Então, o que a gente vai ver? Quando a coisa esquenta, Deus coloca mais pimenta. Pimenta número 1 para a gente colocar no seu prato a mais ardida possível. A resposta de Deus é inesperada. Deus diz: eu vou destruir Judá por meio de um inimigo muito pior do que a própria Judá. Ou seja, a primeira grande verdade que a gente precisa descobrir, que é um problema para a gente, porque qual é o nosso caminho, o caminho da nossa mente? É de criar ídolos. Por que a idolatria sempre foi o maior pecado? A idolatria, na verdade, não se resume a pessoas que fazem estátuas. Idolatria significa a rejeição da verdade de Deus e, a partir de nós mesmos, criarmos um Deus à nossa imagem e semelhança. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer criar um Deus previsível. Um Deus que funcione segundo o meu controle. Essa obsessão que a gente tem, que leva a gente a ficar nervoso, estressado, a brigar com os outros, é uma obsessão por controle e domínio sobre a situação. Por isso que raramente as pessoas ficam de boa. Elas não conseguem descansar, elas não conseguem apreciar a vida, elas não conseguem ver o passarinho, não conseguem olhar a lua bonita que estava fazendo esses dias à noite. A pessoa nem presta atenção, porque ele está maluco, dentro dele mesmo, perdido no mundo de confusões internas, que é refém desse sistema de domínio sobre tudo e sobre todos. Então, o que acontece? Esse tipo de comportamento resiste a Deus e cria um Deus a partir dessa neurose maluca. E isso faz com que as pessoas, através da história sempre tentem criar um Deus manipulável e um Deus absolutamente controlável. Por isso que a tendência dos nossos dias é a gente achar um Deus para saber como ele funciona. Como é que eu faço para dar a tecla Enter em Deus e colocar ele em operação?
Se eu orar de joelho, de cabeça para baixo, se eu jejuar, né, virado de costas, se eu der uma cambalhota para cima, como é que Deus vai colocar em operação? Primeira grande questão que Abacuque vai apresentar para a gente é que Deus é insondável. Deus tem os seus caminhos, você não sabe de nada, você acha que é muita coisa, você está totalmente enganado. Nós temos que ser muito cautelosos em apressadamente entender certas coisas sobre a nossa vida, culpando a Deus e a todo mundo pelo que acontece. Deus age de uma maneira, muitas vezes, que nós não podemos entender. A nossa atitude egocêntrica leva a gente a culpar os outros, a se ficar ressentido com a vida, a desconfiar do poder de Deus, do amor de Deus e cair em pecado porque a gente não entende os caminhos insondáveis de Deus. Às vezes você tem até uma mágoa na sua vida, você tem um aborrecimento, você tem uma situação não curada, porque você, no fundo, ainda que não conscientemente, acha que Deus não deu a você a melhor oportunidade possível por aquilo que você passou, pela sua experiência negativa, por uma situação difícil em família, por um desastre pessoal na área econômica, ou na área familiar, ou na área pessoal. Não pense dessa maneira. Deus é bom e é poderoso. A gente não entende, muitas vezes, o seu caminho de agir. Isso é tão interessante, né? Porque é muita doideira, né? Você lê a Bíblia, você vê o povo de Israel, que é o povo que Deus escolhe para revelar seu poder, a sua glória, a sua vontade. Os caras só tomam chumbo toda hora. Por que tem que deixar os caras 430 anos no Egito? Que isso? Os cristãos primitivos têm a mesma vocação. Os caras falaram em Deus, todo o imperador romano quer cortar a cabeça dos caras, botar os caras para os leões comerem. É impressionante, você vê no mundo de hoje, o cara é tolerante com tudo. Falou em Deus, ele fecha a cara. Falou em Cristo, ele fica nervoso. É loucura, você vê que não faz sentido. Então, assim, num certo sentido, a relação de aliança com Deus por meio da fé é uma vocação para sofrimento que muitas vezes a gente não entende. Mas Deus sabe o que está fazendo. Segunda coisa interessante, o que a gente espera? Que Deus ajuda quem cedo madruga. Se a pessoa orar direito, é tudo uma questão de método. Deus está bravo, Deus está nervoso, mas se você descobrir o jeito de convencê-lo, ele vai mudar de ideia. Ele quer bater em você, mas vai que você consegue agradá-lo, finalmente ele fica manso e passa a mandar presentes para sua casa. Não, não funciona assim. A ideia de Abacuque é que quando ele grita, quando ele reclama, diz: Deus, não é possível, olha a situação que está o seu povo, o senhor não está vendo não? E além de o senhor não resolver a situação, o senhor me faz viver tudo isso, eu já não aguento mais, eu estou revoltado. Como é que fica essa situação? Em vez de Deus falar: Abacuque, meu querido, vem cá me dar um abraço. Que isso, rapaz, não fica chateado não. Vamos ali passar uma tarde em Itapuã. Vamos tomar uma água de coco. Que negócio é esse? A pessoa não fala que Deus é brasileiro, né? Quem sabe seria o caso. Ele não faz isso. Ele não traz alívio, e aí é que é interessante, a resposta dele para o Abacuque vai ser uma resposta mais complicada ainda. Ele diz: Abacuque, você está nervoso? Está chateado hoje? Seu time perdeu? Teve algum problema? Não se preocupe, você acha que a coisa está feia em Judá? Você não viu nada. Meu amigo, eu nem te abrir as notícias no site de amanhã, você nem sabe o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Aí ele disse, né? Tudo que vai acontecer de negativo, ou seja, Deus aumenta a crise do profeta. Então veja bem, o interessante é que a gente imagina que o melhor que Deus pode trazer para a nossa vida chama-se efeito analgésico, para a gente parar de sentir a dor. Mas Deus tem outras ideias. Eu não sei por que isso acontece, mas eu tenho uma sugestão. Talvez a principal razão é que a tribulação faça bem ao nosso coração. Faz parte do agir divino, está muito claro, e provavelmente tem a ver com a destruição das fortalezas de autossuficiência, arrogância e
prepotência do nosso coração. Porque nós aprendemos algumas coisas do jeito que vocês estão aprendendo aqui, ouvindo e entendendo, por meio de um ensino, por meio de um discurso que é decodificável e que é compreensível. Nós aprendemos algumas coisas através de experiências intensas, emocionais, mas nós aprendemos muito mais de uma maneira concreta quando nós temos o conteúdo, a experiência emocional dentro de uma realidade de vida intensa. Então, uma coisa é saber o que é a fragilidade humana, outra coisa é passar por ela, por um momento em que marca isso para você. Ninguém que foi abençoado por uma santa tribulação sai do mesmo jeito. Eu conheço gente que estudou a vida toda. No dia que o sujeito ficou um mês no hospital, ele voltou uma bênção. Um santo servo do Senhor, né? Para a honra e glória de Jesus. Amém, irmão? Amém. Né? Que maravilha. Então, esse elemento, na verdade, parece fazer parte de um projeto de bênção de Deus, em que aquilo que realmente pode destruir a nossa vida de maneira permanente é colocado em xeque por Deus por meio da experiência de sofrimento. Então, é mais ou menos como se Deus tratasse você como uma cebola. Para ficar boa e temperada, tem que ficar curtida em bastante vinagre, azeite e pimenta. Depois você fica uma delícia, mas até lá tem que curtir bastante, vai arder bastante. O Ministério Espiritual da Saúde adverte, isso pode fazer bem à sua vida. Deus age dessa maneira. E aí o que o texto vai dizer? Na sequência, ele vai detalhar o que vai acontecer com os babilônios. Inclusive, nem é bom ler esse texto de Abacuque 1 de noite, porque você não vai dormir direito. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo, sua cavalaria vem de longe. Depois o cara fala que se vê violência na televisão, ele não dorme bem. Né? Se você lê alguns textos bíblicos, é muito parecido. Né? Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto, que é um vento quente e insuportável, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Terceira pimenta de Abacuque, Deus detalha o poder inimigo. Deus faz perdurar a crise do profeta. O que é interessante? Uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta na vida é a atitude de não poder encarar a realidade de frente. Nós temos mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa que faz a gente fugir. É aquela conversa que você tem com alguém, você fala alguma coisa que incomoda a pessoa, logo muda de assunto. Né? Logo foge. Qualquer coisa em que a gente não conversa com transparência e sinceridade. Esse tipo de alienação, ela nos faz romper com a realidade. Isso é um tipo de loucura. A vida é a vida do jeito que ela é. A fé cristã é muito impressionante. O famoso estudioso, matemático, filósofo, homem que amava a Deus, chamado Blaise Pascal, um homem tão valioso na sua reflexão, ele dizia assim, se a gente deixa o ser humano só com a realidade, ele entra em desespero e não aguenta mais. É o que os filósofos existencialistas das últimas décadas mostraram para a gente. Se a gente deixa a pessoa somente aspirando elucubrações divinas, ela se afasta, ela não percebe o mundo e a realidade. Então, você, só com a descrição do mundo, você entra no desespero. Então ele diz, no cristianismo você tem um equilíbrio de poder encarar a realidade como ela é e poder encarar claramente a maneira como é que Deus age na vida da gente e ter uma palavra de esperança. O que Abacuque vai ver? Deus não só faz questão de dizer, Abacuque vai acontecer, o inimigo vai vir e ele detalha a força, o poder e tudo aquilo que está relacionado com o inimigo para que Abacuque enxergue e enfrente a realidade de frente. Tantas pessoas, quando tem coisas na sua vida, né, às vezes que não são devidamente superadas, falam sobre essas coisas até certo ponto. Daí ele não pode falar mais que ele não aguenta. Abacuque vai enxergar a realidade completa. Ninguém pode lidar com o mundo e fazer diferença nele se não puder enxergar as coisas de fato como elas são. Deus detalha o poder e o inimigo e a crise
de Abacuque não será aliviada. Não só Deus permite a crise, podemos dizer, ele provoca a crise. A crise, ela é aumentada por Deus. Isso é importante. Ele coloca mais uma pimenta no vidro da conserva e ele vai deixar um bom tempo. Deus faz perdurar a crise do profeta. Às vezes a gente não entende algumas coisas na nossa vida. Por que Deus não facilita? Por que eu passei por uma depressão? Por que eu passei por uma situação difícil internamente? Por que de repente na minha vida eu pensei um monte de loucura, de complicação, depois de 2 anos passou, eu olhei para trás e falei, mas por que eu estava daquele jeito? Sabe que eu não entendi? Ou seja, bem-vindo à realidade humana. O que a gente vai ver? Deus, tantas vezes, diante dessa consternação daquilo que a gente entende que Deus deveria fazer, o que está acontecendo, Deus faz perdurar essa crise, a crise que perdura, atua na cura. Não existe, atenção, cristianismo sério, cristianismo amadurecido e pessoa que não fale em Deus frívola e levianamente, sem ter passado por situação de crise real na vida. Por isso que eu gosto de dizer que quem nunca duvidou, nunca creu de verdade. A maior parte das pessoas que falam em Deus, falam como quem nem está pensando e entendendo no que está dizendo. Deus é igual uma interjeição. O cara bate o pé, ai, 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 daqui a pouco ele, oh meu Deus. Os dois têm a mesma função sintática e semântica. E ele prossegue e vai dizer, o que esse pessoal faz? Na primeira parte que nós lemos aqui, da descrição, ele enfatiza o poder, a força e a capacidade de destruição dos babilônios. A gente ficou chateado? Não gostou? Está com cara de quem está chupando limão? O negócio está difícil? Pois é, se preparem, porque o limão agora é o mais azedo possível. O que ele vai dizer? Que esses babilônios menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra por elas as conquistas, depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa. E atenção, e que tem por Deus a sua própria força. Deus dizer, olha, pessoal, não se preocupe, Judá terá o seu problema resolvido. Eu vou entregar esse pessoal para os babilônios, eles são poderosos, destruidores, são cruéis, e tem mais, eles são aqueles que acham que eles são o seu próprio Deus. Deus vai dizer um negócio dele? Deus devia ficar chateado e falar, não, vou quebrar esses caras agora. Como assim? Eu sou Deus. E de fato, para Abacuque, o problema gravíssimo vai ser, não só o fato de que Judá vai ser destruído, é que como o templo vai ser destruído, Jerusalém vai ser destruída, e os babilônios vão conquistar, na cabeça dele significa o seguinte, Deus perdeu a batalha para o Deus pagão da Babilônia. Marduk é mais poderoso que o Senhor. É isso que não cabe na cabeça dele de jeito nenhum e ele está desesperado. O que Deus vai fazer? Uma espécie de santa provocação. Deus não faz questão apenas de anunciar que o que vai acontecer, ele descreve os inimigos e o inimigo que Deus usa é totalmente mau. Totalmente mau, não só de ser cruel, mas de ser idólatra, de ser contrário a Deus e de parecer implicar a derrota de Deus. E Deus, portanto, vai fazer com que Abacuque dê o segundo grito. 1 grito é pouco, 2 é bom, 3 é demais. A gente acha que a gente pode viver na letargia da nossa superficialidade e irresponsabilidade com a verdade de Deus. A maneira como Deus usa para lidar com isso é trazer uma santa crise. Essa crise vai mostrar para a gente o que é óbvio, que aquilo que falamos sobre Deus não está em sintonia com aquilo que eu vejo à minha volta. Isso é absolutamente normal. Quem é honesto, quem é sincero, vai dizer, Deus amado, socorro. Ninguém que leve isso a sério vai reagir letargicamente, como se a fé cristã fosse apenas uma descrição
de pontos de confissão e está tudo certo. Não, isso tem que atingir a pessoa profundamente. Essa crise atinge Abacuque, mas ela ainda é insuficiente. Então Deus, para ajudar, né, para baixo, nosso Deus ajuda, ele coloca mais água na fervura, ou mais fervura na água, talvez, a gente poderia dizer, e a crise divina vai trazer santa reclamação. Então, o que a gente vai ver sobre esse texto que vai falar sobre o profeta inconformado quando Deus é questionado? Olhando para o Abacuque, a gente vai ver aí no centro, começando com o versículo 12, e como a divisão do texto ela não corresponde à organização propriamente literária, sistemática do texto em si, na verdade, o texto termina no capítulo 2, verso 1. Porque essa divisão de capítulos e versículos que nós temos é do século XII, ela não reflete, de fato, aquilo que deveria ser a organização natural e literária do texto. Então, nós vamos ver esse momento de crise acentuada do profeta e tentar caminhar. E a grande discussão é como entender o sofrimento e a dor, especialmente o sofrimento e a dor, que a gente interpreta como injustificados. O que é importante aqui? Quando nós estudamos um pouquinho sobre o assunto, nós falamos sobre os diversos enfoques dentro da Bíblia sobre o assunto. Mas, além do enfoque bíblico sobre o tema, existe na história do pensamento, a gente pode dizer assim, na história da filosofia e da teologia, maneiras de fazer essa ponte. A ponte entre a discussão sobre como é que a fé relaciona uma coisa com outra, como é que ela entende que Deus permanece sendo justo, bondoso, ele é completamente poderoso e absolutamente bom, mesmo apesar da experiência do sofrimento e do mal. Então, quais foram os principais caminhos que foram trabalhados e o que eles têm a dizer para nós? Vamos dar uma olhada aí sobre o assunto. O primeiro tema, que não está tão claro para todo mundo, é que um pouco de sofrimento e canja de galinha não fazem mal a ninguém. A ideia é que existe um lado bom do sofrimento. Em vez de ter essa ideia de que seria bom se a gente nunca pegasse gripe, se a gente nunca tivesse dor de dente, né? Que a gente jogasse futebol e não doesse as costas nem as pernas, sei que alguns foram abençoados com essa palavra, né? Qual que é a ideia? A ideia é que o enfoque sobre o assunto, em vez de tentar ficar descobrindo a razão das origens das coisas, o enfoque sobre o assunto é deslocado da origem do mal para os bons resultados da experiência da dor e do sofrimento. A experiência do sofrimento é entendida como um benefício indispensável para o desenvolvimento das capacidades humanas, do contrário, a humanidade ficaria sempre na infância. Ou seja, isso quer dizer que existe dor e sofrimento no mundo não só por causa do pecado, mas por causa da limitação e fragilidade do ser humano enquanto criatura. Os estudiosos chamam isso de mal metafísico. Como a gente é um ser limitado, não tem jeito de a gente não ter algum nível de frustração, de sofrimento e de dor. E, aliás, a realidade funciona assim, e a gente descobre isso, porque senão nós seríamos filhinhos de papai de Deus, que seriam pessoas mimadas, onde Deus, o sujeito pulou do 15º andar, ele seguraria e não permitiria que a pessoa passasse por nenhum problema. E essa situação de desafios, de lutas, de dificuldades, de problemas que a gente enfrenta, na verdade, fazem parte de um processo de crescimento e de desenvolvimento na vida. Então, como é que a coisa é entendida? Que um pouco de sofrimento aumenta, inclusive, a satisfação com a vida. E um sofrimento mais intenso, às vezes, desenvolve em nós até um melhor caráter. E, às vezes, muitas pessoas, depois de sofrer, entendem melhor a dor dos outros. O sujeito nunca se importou com ninguém. Quando chegou o dia que a coisa ficou pesada para o lado dele, ele vem manso, ele vem
o mantegão de Jesus, todo derretido, abençoado, daquele sujeito duro, travado, complicado. Quando chega na hora da dificuldade, você vê que a coisa muda de direção. Por quê? Porque nós vivemos num mundo regulado por leis naturais. E boa parte do sofrimento que a gente enfrenta na vida, na verdade, decorre da atuação dessas leis. Então, isso não envolve um abandono de Deus, não envolve algum tipo, de conspiração celestial contra a vida de ninguém, mas a realidade a qual estamos submetidos como seres limitados. Nesse sentido, a pergunta que se faz é: será que Deus deveria ter criado um mundo onde a ordem natural viesse apenas satisfazer a vontade de cada um, sem que ninguém nunca sofresse as consequências das suas atitudes equivocadas? É claro que não. Interessante, não tenho certeza se a frase é dele, mas é atribuída a ele. Às vezes aparece até com outro autor. Segundo muitos, o nosso grande literato, aí Carlos Drummond de Andrade, teria dito: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Que não tem jeito de escapar da realidade, mas como você fica ali naquela autocomiseração, falando que você é um coitadinho e que as coisas não são bem assim, é uma atitude que se toma diante da vida. Então, olhando para essa questão, essa discussão tem uma outra maneira de ser entendida, que a gente conhece e que está muito presente em grande parte da literatura bíblica. Como é que se resolve a equação da experiência difícil, da dor, do sofrimento e da realidade de Deus com o seu poder e a sua bondade? Essa posição, esse enfoque vai enfatizar que a vida transcende a morte e que não dá para esperar todos os resultados da contabilidade final apenas nessa vida. Porque justiça e injustiça, no fim, vão receber a devida recompensa na ação final de Deus na história. As perspectivas aí variam para discutir o assunto. Muitos enfoques sobre o assunto costumam enfatizar muito mais, por exemplo, a esperança de que tudo será resolvido com o inaugurar da nova história humana a partir da redenção definitiva de Deus no mundo. Mas essa realidade também envolve o fato de quando nós deixamos essa vida, nós temos a possibilidade, a opção de estar na vida no reino celestial após a morte. Então, existe a solução individual quando o sujeito deixa essa vida, chega diante de Deus, e uma solução global, definitiva, que a gente vai ver, por exemplo, no grande julgamento de Apocalipse 20, o grande trono branco, quando todos são colocados diante de Deus e as coisas vão ser esclarecidas. O futuro tem a resposta para essa realidade e a solução para o grande enigma que a gente enfrenta no presente. Ao mesmo tempo em que a gente tem essa ideia dessa esperança escatológica, existe uma outra variação desse pensamento que não é exatamente o pensamento escatológico. Qual que é? Ela é chamada de teodiceia protelada, que vai dizer o seguinte: a pessoa precisa manter a fé firme em Deus. Ela crê em Deus apesar do mal, a fé na soberania, na bondade de Deus. No final das contas, a gente vai conseguir compreender essa realidade a partir de uma perspectiva futura diferenciada sobre a questão. Em vez de esperar uma compensação final, a coisa se resolve por meio de uma compreensão final. É mais ou menos o caso de uma criança. A criança chega em casa, feliz da vida, mais ou menos 11h45 da manhã, e de repente ela tem uma visão celestial em cima da mesa da cozinha. Ela vê um sorvete Häagen-Dazs, que Deus criou, planejou desde a fundação do mundo para a felicidade. Quem foi abençoado aí, levante a mão, Que maravilha, Senhor. Veja que como todos estamos unânimes, Então, quando ela vê aquilo, aí ela chega na hora do almoço e solicita ao pai e à mãe, e aí o pai e a mãe preparam o prato. Não, depois você vai comer isso, agora não. E no prato dela lá está uma boa quantidade de couve. Onde já se viu? E aí a mãe diz: você precisa comer couve. Mas eu não gosto. Não, mas a gente mistura no feijão. Imagina onde? Desde quando Jesus fala sobre feijão e couve na Bíblia? Não tem nada disso. E aí o pai e a mãe tentam insistir que feijão com couve é importante diante da realidade do Häagen-Dazs. Os
filhos nunca vão entender. Alguns estão precisando fazer tratamento, terapia e outras coisas mais para resolver esse problema até hoje. Como é que a gente trata com essa questão? Assim como uma criança não entende essa realidade, da mesma maneira, a gente vai perceber que nós não somos capazes de entender o que acontece, né? O que se argumenta é que as limitações humanas e a tremenda distância entre Deus e o homem não nos permitem saber agora as razões da permissão do mal. A ideia é que no final, em vez do sujeito ganhar, né, recompensas da sua milhagem terrestre na vida celestial, ele vai falar: puxa, agora eu entendi por que Deus me permitiu passar por essa enfermidade. Agora eu compreendi por que aquele momento difícil. Agora eu vejo como é que isso teve um papel na minha vida que eu não fazia a menor ideia. E aí a percepção então é diferente. Vamos dar um pouquinho para frente aí, mais um passo. E nós temos uma outra ideia que talvez a gente não para pensar. Alguns grupos, por exemplo, radicalizaram essa ideia recentemente e acabaram tendo um desequilíbrio na compreensão da realidade. É a ideia do enfoque da comunhão, é o sofrimento de Deus. Qual que é a ideia? Muita gente, mais na nossa sociedade, imagina o seguinte, que porque existe guerra, dor, injustiça, maldade, desigualdade, né, a gente tem ruptura com Deus. Aliás, essa é a tese que a gente vê por trás da música do Plebe Rude, né? Não adianta esperar nada em relação a Deus, porque a vida difícil prova que não há nenhum tipo de expectativa que se possa ter nessa direção. Esse tipo de ideia é a fonte de muita gente que encontra razão para a existência do ateísmo, da descrença na sociedade contemporânea, apesar de ser uma coisa interessante que nos lugares do mundo onde as pessoas têm mais recursos e menos razão para reclamar da vida, é exatamente onde elas têm mais descrença e mais uma proposta de ruptura com a fé. No lugar onde as pessoas mais sofrem, têm mais dificuldade, teriam muitas razões para que elas tivessem um caminho nessa direção, elas estão sorrindo, levantando a mão e pedindo a Deus que as abençoe. Então, a ideia de comunhão enfatiza que Deus, pelo contrário, Ele só é conhecido de verdade. Só acontece o download e instala o sistema completo e começa a rodar só na hora do sofrimento, só na hora da dor. O Deus verdadeiro é aquele que se compadece. Aliás, é um paradigma que se vê na pessoa de Jesus. Por que Jesus, quando chega, decepciona tanta gente? Porque esperavam que um grande guerreiro vencedor que fosse atacar os inimigos. E de repente chega o Jesus do Sermão do Monte. Chega o Jesus que se apresenta como Emanuel, como Deus conosco, e ele se coloca na mão dos inimigos romanos, ele se deixa morrer, ele não devolve. Como assim? Esse é o nosso vencedor, esse é o rei davídico? Não. Então, é o Deus que sofre com suas criaturas e que, de certa forma, vem sofrer ou até ser vitimizado pela dor juntamente com elas. Então, um negócio interessante, né, que Cristo vence a morte morrendo, né? A gente vence o ódio e a vingança não devolvendo na mesma moeda. O cristianismo tem uma lógica assim muito peculiar e diferente. Então, o que é interessante? É interessante a gente ver essa diversidade de enfoques e a gente vai ver que essa perspectiva não vai querer explicar o sofrimento imerecido. Ela vai mudar a visão sobre o sofrimento, pois sofrer agora, especialmente quando falamos de sofrer por um propósito justo e fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus e tornar Deus conhecido. Existe um lado positivo do sofrimento que está associado à justiça e à piedade. O sofrimento é a grande oportunidade para Deus e o homem entrarem em comunhão e colaboração. O sofrimento é transcendido, o que parecia ser o pior é visto como ocasião da mais intensa experiência de fé. Eu cansei de ver na vida gente que sabia sobre Deus, que estudou sobre Deus, mas diante de uma experiência difícil na vida, é bonito e gostoso você ver o olho da pessoa brilhar. Você bate o coração junto, né? Você olha no olho, você sente. A gente se conhece da cruz do Calvário. A gente percebe que a gente bebeu da mesma água, que você sente essa conexão, essa ligação.
E é interessante como isso está envolvido nesse processo. Mas muito bem, diante dessa compreensão, que é importante, né? A gente vê o que a Bíblia diz, o que os pensadores sobre o assunto destacaram, para a gente ver que a coisa é muito maior do que a gente imaginava, não é somente uma coisinha simples, né? Eu gosto de dizer, e vou enfatizar de novo, que a ignorância é que astravanca o progresso, né? Se você não estuda, você vai ficar sem saber. E sem saber, você é refém de pensamentos que podem prejudicar e, vamos dizer, não permitir que você cresça da maneira que você deve crescer. Então, diante desse cenário, é muito interessante como Abacuque passa por isso. Vamos lembrar o que acontece? Abacuque está desesperado. O que aconteceu? Primeiro ele viu o povo de Deus brigando entre si. O bicho pegou dentro da sociedade de Judá. Ele fica desesperado, reclama para Deus, porque ele vai dizer, Deus, onde é que está a continuação da tua ação, do teu poder? E quando ele reclama, Deus diz, não se preocupe, eu estou mandando os babilônios, e eles vão invadir, vão acabar com tudo. E Abacuque fica pirado, ele fala, não, que isso? Que doideira é essa? Como é que pode Deus fazer uma coisa dessa? Então, diante disso, o que ele vai fazer? Ele vai dirigir a sua palavra a Deus, e a maneira dele falar vai assustar a gente. Então, ainda bem que você está sentado, porque você pode acompanhar de maneira mais tranquila, a minha esperança, o que Abacuque vai dizer. Ele diz, Senhor, tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. E aí o que a gente vai ver? Abacuque começa a entrar em crise muito grande, porque o que ele pensa sobre Deus e a experiência à sua volta não faz o mínimo sentido. Como não faz o mínimo sentido, ele vai tentar o quê? Ensinar a Deus como é que Deus deve se comportar. Ele tem um manual de teologia 1.0, e diz, Deus, o Senhor é assim, ó como é que o Senhor tem que fazer assim, o Senhor faz isso, né? O seu comportamento, Deus, o Senhor não existe desde a eternidade, o Senhor não é o Deus acima do tempo. E ele começa a entrar em crise, né? Existe uma discussão, você pode ver que eu coloquei aí para a gente pensar. Se você for ver versões da Bíblia distintas, elas vão dizer, tu não morrerás. Outras versões falam, nós não morreremos. O que acontece? Existem 2 grupos de manuscritos e cada grupo tem uma tradução diferente da outra. Ou melhor, tem um texto diferente do outro. Mas o negócio é tão simples, né? É que uma expressão, você vai aprender hebraico comigo hoje à noite, né, diz lo namut, quer dizer, nós não morreremos. E a outra diz lo tamut, tu não morrerás. Namut, tamut, não confunda com mamute, né? A gente, é uma palavra de peso essa, né? Namut e tamut. Então, como é muito parecido, uma diferença pequena, o que acontece? É possível que o Abacuque esteja dizendo o seguinte, ó, nós não morreremos. Não é possível, Deus, que os babilônios entrem aqui e venham destruir Jerusalém, o templo e o teu povo, o santo dos santos. Isso não vai acontecer. Nós não morreremos. Mas quando a gente volta e olha direitinho o texto, olha lá, está vendo? Senhor, tu não és desde a eternidade, segunda pessoa do singular. Depois você olha mais embaixo, tu designaste, segunda pessoa do singular. Então os eruditos, com razão, entendem corretamente que Abacuque está dizendo, tu não morrerás. Ele diz, Deus, o senhor já estudou direito o assunto? O senhor quer ter uma aula comigo? Eu posso ajudar. O senhor não percebeu que o senhor não pode fazer uma coisa dessa? Se o senhor deixar esses caras entrarem aqui, é o seu fim. O senhor vai ser derrotado pelo Marduk da Babilônia. Como é que o senhor faz um negócio desse? O senhor não percebe que o senhor não pode fazer uma coisa? Como é que o senhor vai designar uma nação para fazer isso, para aplicar esse castigo? Esse negócio não tem lógica e ele entra em parafuso. Eu acho muito legal, né? Porque diante disso, a gente fica até assustado, pensa, o que vai acontecer? Deus vai, né, dar a maior dura no Abacuque. Deus fica de boa, passando uma tarde em Itapuã, tranquilamente. Ele não repreende o Abacuque. Não existe nenhuma ideia de algum tipo de reação divina, e Deus não responde para ajudar, deixa
Abacuque passar por essa luta, por essa crise. Então, qual é o grande problema que acontece com a gente? Quando a nossa experiência, quando a visão que a gente tem sobre Deus e a realidade não bate com aquilo que está expresso na sua palavra, na sua vontade, naquilo que Deus é, a gente, com a nossa limitação, tenta ensinar a Deus de como Ele deve ser Deus. A gente quer o Deus, né? Digite sua senha. Pressione asterisco. Agora tecle entre. Pronto, Deus funcionou. Eu fico impressionado e fico assustado, porque eu conheço gente que parou no tempo. Você percebe? A pessoa não lê um livro que muda a sua visão há 10 anos. Ele não tem nenhuma reflexão diferente sobre a própria Escritura. Ele chegou a uma hora que ele se satisfez com o seu grande conhecimento a respeito de tudo, e ele perdeu, como uma pessoa doente que não tem vontade de comer, ele perdeu a vontade de aprender e se desenvolver. E você sabe que o Ministério da Saúde Espiritual adverte que só uma experiência abacúquica para colocar o sujeito na linha. Então, a primeira reação é ele, não, Deus não faz isso, Deus não pode, não, porque Deus é assim. Ele entra em parafuso porque ele entende que a sua percepção de Deus corresponde à realidade, corresponde ao número, a realidade muito maior do que ele tem condições de explicar, e a sua crise se torna intensificada. Mas o que acontece no cenário? Abacuque não para aí. Deus, veja bem, se o Senhor deixar os babilônios entrarem aqui, primeiro o Senhor está colocando em xeque o seu poder, mas a coisa começa a complicar. Porque ele vai dizer para Deus, Deus, teus olhos são tão puros que nem suportam ver o mal. O Senhor não pode nem tolerar a maldade. Deus, o Senhor é tão santo. Ele fez parte do louvor, a gente cantou agora, santo, santo, santo. Deus, o Senhor é tão... Como é que o Senhor vai queimar o seu filme se associando com esses babilônios? Né? Deus, o Senhor não pode passar nem perto do Palácio de Planalto, faz isso não. Isso vai ter problema para a sua vida, vai manchar a sua imagem. Não pode ser desse jeito. Então assim, ó, eu já dei a aula para o Senhor no capítulo sobre os atributos divinos, seu poder, a sua grandiosidade, os atributos incomunicáveis, assim por diante. Agora, Deus, eu vou mostrar a decorrência do aspecto da tua santidade e da ética, para mostrar que o Senhor não pode fazer isso. Então ele começa de uma maneira muito pouco educada, numa ousadia incrível, e dizer, então, Deus, por que é que o Senhor tolera os perversos? Por que é que o Senhor fica calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Quem são os ímpios? Os babilônios. Quem são aqueles que são mais justos do que eles? É o povo de Judá. Deus, eu não estou entendendo nada. Eu reclamei do teu povo, pelo jeito que eles estão vivendo, e o Senhor me sai com esse tipo de resposta, que o Senhor vai mandar aqueles pagãos terríveis, assassinos, criminosos, para resolver. Imagina como é que o Senhor pode fazer esse tipo de parceria perversa. O Senhor está se manchando, o Senhor está se maculando, e essa postura não faz o mínimo sentido. Abacuque chega diante de Deus reclamando e vai mostrar para a gente a grande dificuldade que a gente enfrenta na nossa vida quando nós não fazemos o devido exercício na vida de fazer o Tico conversar com o Teco. De fazer com que a nossa compreensão da revelação da verdade de Deus venha constantemente interagir com as experiências diferentes e que estão além da nossa possibilidade de compreensão e às vezes de controle na vida. Eu acho interessante, uma coisa muito legal, é quando você tem uma pessoa que muda de país e de cultura. Essa pessoa é obrigada a ficar meses ou 6 meses ou 1 ano num lugar muito diferente. Às vezes mudando de cultura radicalmente, ou mudando até mesmo de continente. E aí a pessoa começa a perceber que tudo aquilo que era óbvio não é mais óbvio. Tudo aquilo que é evidente não é mais evidente. Todas as coisas que fazem parte do cotidiano
são lidas, interpretadas, né? E alguns, durante um tempo, eles ficam assim, procurando o ar, eles não conseguem achar conexão, né? Alguns voltam sem achar cultura nenhuma, ele mesmo não acha, nem ele mais, né? Porque o desafio, o exercício é complicado. Por isso, o que acontece? Nosso senso de proteção, de autoproteção, de delimitação do domínio e controle da situação tem a facilidade de construir um ídolo a respeito de Deus, fazendo Deus a nossa imagem e semelhança e colocando ele numa caixa. Ó, Deus é desse jeito. Deus pode ser isso, mas eu enxergo ele desse tamanhozinho. Pois é, a teologia limitada de Abacuque entra em crise e ele fica desesperado e entra em grande choque com essa realidade. É muito interessante a sequência do texto, porque a sequência do texto vai mostrar como é que esse negócio vai ampliando de tal forma que ele vai até as últimas consequências na sua santa reclamação / ousadia diante de Deus para mostrar para ele todos os perigos que ele está correndo nessa trajetória estranha de não intervir em Judá, não dar uma resposta do jeito que Abacuque entende que deveria ser dada, e ainda mais fazer esse tipo de associação de envolver os babilônios para a solução dessa crise. E ele vai dizer: Deus, tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Deus já está entendendo muito bem. Se os babilônios entram aqui, esse pessoal não respeita ninguém. Eles vão fazer com que os povos dominados, inclusive Judá, sejam como o peixe que é pescado assim, com rede, como bichos que não tem quem possa dirigi-los adequadamente. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. E tem mais, eles fazem tudo isso e a festa é grande. Então alegra-se e exulta. O senhor não está vendo isso não? O senhor não parou para perceber a felicidade daqueles que comemoram o mal? E por essa razão, agora a coisa vai ficando mais salgada. Lembra? Na semana passada, na semana anterior, quando a gente falando que Deus coloca mais pimenta, Abacuque vai devolver a pimenta toda. Ele vai dizer: Deus, por essa razão, ele oferece sacrifício à sua rede, queima incenso em sua honra. Deus, agora eu vou falar da questão religiosa. O senhor não está vendo? Que eles fazem isso, vem profanar o teu templo, vem entrar na sua santa cidade, vem fazer tudo isso. E eles ainda vão fazer um culto dedicado a Marduk na Babilônia. A linguagem agora oferece sacrifício a essa rede impiedosa que derruba os poderes e os povos à volta, queima incenso em sua honra. O senhor não está vendo o tamanho do problema, Deus cultico e teológico aqui? Pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. E eles estão na boa, comemorando isso, com esse culto. Olha o tamanho do abacaxi que a gente está enfrentando. Ó Deus, escute o que eu estou dizendo. E continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? É isso mesmo que o Senhor vai permitir e vai deixar acontecer? Então Abacuque, diante de uma situação dessa, entra numa postura interessante e surpreendente, contra a qual a Bíblia não levanta uma palavra. Ele diz: eu vou me colocar no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. O posto de sentinela, ou torre de vigia, desde os tempos mais antigos, quando era uma comunidade pequena que vivia em aldeia, que tinha receio de perder toda a sua colheita pelo inimigo que vinha atacar e roubar, o sujeito ficava lá de olho para não deixar isso acontecer. Se a cidade era um pouquinho maior, tinha muralha, o processo era equivalente. Mas ele vai dizer: Deus, do jeito que eu fico vigiando, quando alguém vigia para o inimigo não acabar com a gente, eu vou ficar aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, e eu vou aguardar para ver o que o Senhor me dirá e que resposta ele vai dar para minha queixa. Abacuque vai dizer: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu vou ficar aqui, ficarei no meu posto de vigia até ter a resposta de Deus. Preste atenção, porque é engraçado,
mas é muito sério. A gente vê Abacuque, na sua limitação, procurando ensinar a Deus como muitos de nós. A coisa não dá certo. A sua maneira de sentir e de ver não bate com a realidade. Você se revolta, se perturba, consciente ou inconscientemente, você começa a fechar o seu pensamento para dizer como é que Deus deve se comportar. E você vê isso, muita gente conduzindo um cristianismo raivoso e problemático, porque ele é derivado desse tipo de atitude. A visão de Deus contrasta com o que Deus revela agora. Quer dizer, o que ele conhece sobre Deus? Ele entrou na Biblioteca Celestial, pegou o primeiro livrinho de 80 páginas, né, Teologia Deus 1, leu e falou, puxa, é o máximo. Ele nunca mais quis saber de nada. Depois, nada como uma experiência assim, babilônica do final do século VII, começo do século VI, Abacuque resolve entrar na sala e falar, tem mais esses 120 livros aqui, eu não sabia. Tem mais tudo isso sobre o assunto. É necessário também pensar sobre isso. O que acontece? Nós devemos entender uma coisa muito importante na vida. O desafio da vida é permanecer refém de si mesmo de uma maneira covarde, ilimitada, sem querer dar um passo adiante. Por isso que a Bíblia, surpreendentemente, nunca mostra um servo, uma serva de Deus que não tenha coragem e ousadia. Quando Deus chega para Jacó, e ele balança e bagunça a vida de Jacó, e Jacó vai passar ali depois da grande experiência do Val do Jaboque, e que o anjo de Deus chega, o anjo vai lutar com Jacó. Jacó, que acreditava no seu poder, na sua força, quando ele percebe que ali está o anjo de Deus, o que a Bíblia diz? Que ele agarra o anjo e diz, você não vai embora sem antes me abençoar. Jacó não diz, não, eu sei que as coisas são assim mesmo, né? Afinal de contas, a gente deve entender, né? Essa coisa de gente religiosa que é estranha, que é uma coisa assim, de pessoas sem ação, de pessoas deterministas, de pessoas incapazes de tomar qualquer atitude na vida. A gente ouviu semana passada uma frase muito interessante, a gente sempre deve orar como se tudo dependesse de Deus e sempre agir como se tudo dependesse do que está nas nossas mãos. É muito impressionante como a Bíblia jamais mostra gente sendo trabalhada de maneira transformadora por Deus, sem crise e sem coragem e sem ousadia. Por isso, Abacuque vai falar umas coisas que a gente assim, uau, será que é isso? Posso ler o Salmo 23 de novo, né? Posso acalmar o meu coração? A crise que ele sofre é teológica, ele questiona Deus, Deus parece, e de propósito, incoerente, injusto e leniente. Isso faz parte do processo de compreensão e de crescimento em relação a Deus. E Deus permite, ele chega ao ponto máximo de lamento e questionamento, como acontece na sua vida. Mas você, muitas vezes, pode se tornar refém dessa coisa perigosa que chama-se hipocrisia religiosa. A gente não pode falar um negócio desse. A gente não pode levantar essa pergunta. É falta de educação, é falta de respeito. Então, os caminhos são complicados, porque ou a pessoa fecha a panela de pressão lá dentro, a coisa vai começando a apitar, e tem gente apitando por aí, o negócio, né? A carne já queimou, já acabou a água, né? Já foi tudo embora, e a coisa está apertando lá dentro, então o caminho que sobra é a mistificação sem conteúdo. O caminho que sobra às vezes é o coração machucado, que não crê e não tem mais fé, porque a gente não entende que, de propósito, os caminhos que Deus nos permite ver na vida e os caminhos do discurso da fé não são caminhos simplesmente paralelos. É necessário um caminhar entre eles debaixo da experiência sob Deus e com a graça de Deus para a gente entender e crescer por meio dessa caminhada. Por isso, Abacuque chega diante do questionamento sincero. Por que isso é tão importante? É importante porque questionamento sincero é cura interna.
Na sua relação com Deus, você não é só uma pessoa espiritual. Você não é só um pensador. Você tem elementos da sua saúde interna, que a gente costuma chamar na nossa cultura ocidental de psicológica. E quando isso não ajusta direito, a coisa aqui vai mal. E quando Abacuque abre o coração diante de Deus, com sinceridade, expressa a sua fé limitada, expressa a compreensão, ele tem um processo interno terapêutico que faz parte da caminhada de quem é honesto e sincero diante de Deus. É muito ruim falar com gente religiosa que a pessoa dá aquelas respostas preparadas, né? Aquelas respostas decoradas. Você sabe que aquele negócio é lugar comum. Você sabe que é papo furado, que aquele negócio a pessoa responde no automático, né? Tanto é que às vezes a pessoa erra, né? Fala assim, pois é, então rapaz, meu pai aí está com um problema de câncer. Amém, aleluia. Né? Como? Não, mas não é isso. Eu estava pensando em outra coisa, que a pessoa nem se liga no movimento. Segunda coisa importante é que esse processo de questionamento sincero permite a gente sair da nossa limitação de continuar no 1.0. Você tem chance de upgrade, você tem chance de atualizar tudo, pode baixar todos os arquivos. Você amplia os horizontes. Ampliar os horizontes significa não permitir que a limitação imposta à nossa mentalidade, à nossa cabeça, seja controladora permanente da nossa experiência, que por definição já é limitada. E através disso a pessoa sinceramente tem desejo de aprender. Os estudiosos que pensam, né, sobre como é que alguém aprende alguma coisa, eles descobriram uma coisa muito interessante, que a coisa passa de fato para dentro da gente quando ela está associada, o elemento cognitivo, com a questão da emocionalidade da experiência profunda. E isso é interessante, porque é só quando o bicho pega, quando a gente tem um grande ponto de interrogação, é que a gente vai atrás e eu preciso entender esse negócio. Eu acho muito legal, né? Maldosamente, às vezes eu me divirto. Eu vejo pessoas assim que a mosca mordeu, né? Que o marimbondo atacou. E ele tem uma questão fundamental e ele vai atrás. Mas escuta, e aí? E tem isso, mas tem mais alguma coisa? Eu posso? Porque a pessoa, de fato, saiu do ponto zero. É uma grande possibilidade de ampliar os horizontes e ir além da nossa mesmice. E, finalmente, a gente sabe que a coisa não é só de mentalidade. A coisa não é só uma experiência mística. Existe um todo que envolve a nossa vida. E isso significa crescimento de verdade. Crescimento de verdade onde você vai ser uma melhor pessoa. Eu acho interessante que pessoas que aprenderam com Deus por meio da transformação da sua palavra, da sua grande experiência entre a crise e a palavra, se tornam pessoas diferenciadas, pessoas mais tolerantes, pessoas menos dadas a posturas radicais e imediatas, pessoas que sabem trocar marcha, pessoa que sabe ponderar uma situação, pessoa que não deixa um impulso negativo dominar a sua vida e complicar tudo, porque a pessoa foi na caminhada adequada, ela tem crescimento de verdade. Então, diante desse cenário, diante dessa realidade, eu não sei qual é o tamanho da panela de pressão que está rolando aí dentro. Eu não sei qual é a crise, qual é a dificuldade, qual é a grande luta, qual é a experiência difícil, qual é o cenário que está dentro de você. Eu não sei qual é o tamanho do Babilônio que chegou perto da sua casa. Eu não sei qual é o momento que se atravessa na vida. Pode ser um momento de sequidão de quem precisa buscar conhecimento de Deus. Pode ser que a coisa envolve uma questão de um encontro particularizado, diferenciado com Deus. Eu queria nesse momento que você baixasse sua cabeça e se colocasse diante de Deus de maneira sincera, apresentando o seu questionamento, a sua dor, e de certa forma, aquilo que parece ser uma atitude inconformada com ousadia diante de Deus, pedindo que Ele abençoe de maneira especial a sua vida.